Hello! Olá, Isabel! Então, se repararem, pessoal, aqui neste local onde eu estou agora, eu gosto de chamar o Ninho das Águias, né? Aqui é o sítio onde eu moro. A paisagem é deste tamanho e para aqui todo tipo de pessoas. Parou aqui este caminhão, vamos ver, parou mesmo agora aqui, vinha aqui a passar e parou para observar a paisagem. Não é uma coisa tão interessante? Agora vai-se embora, parou aqui talvez uns 30 segundos para observar, preparar-me aqui um bocadinho e ficar aqui a olhar. Agora mesmo antes de começar aqui a fazer a gravação, pararam aqui mais dois carros e saíram de lá pessoas para verem a paisagem. E é interessante o que entra pelos nossos olhos interfere no nosso estado de espírito. A Isabel está a dizer que deve estar aqui muito frio. Não está muito frio. Olha aqui, eu estou de t-shirt, está solinho, mas está um bocadinho de vento. Aliás, aqui está sempre um bocadinho de vento. Espero que o som não esteja muito mau. Confirmem se me conseguem ouvir bem. Isso é que é importante, porque se não ouvirem bem com o vento, não serve muito nós estarmos aqui a fazer o hangout. Tem que ir para um sítio mais abrigado. Faz-se à mesma, mas faz-se noutro sítio mais abrigado. Ok? Hoje bem, ok, fixe. Obrigado, Isabel. Então hoje... ok, fixe. Eu vou pôr aqui a mão mais perto aqui do microfone para pôr o vento, para parar um bocadinho mais o vento. Ok, e vou antes fazer o periscope em formato horizontal para este vídeo depois poder também ser mais facilmente posto no YouTube e assim. Okay? Então aquilo que eu quero falar hoje, ok, fixe. Aquilo que quero falar hoje é sobre o dinheiro. Falar sobre o dinheiro. Eu gosto de falar sobre o dinheiro. Gosto de falar também sobre outras coisas. Há outro tipo de assuntos que às vezes a gente tem dificuldade a falar. Não consigo tirar os olhos desta paisagem. Eu moro aqui há alguns anos e ainda fico surpreendido sempre que olho para aqui. E é interessante ver como é que coisas pequenas têm uma intervenção no nosso estado de espírito. Olha, anda aqui um cãozinho. Anda cá, não tenhas medo, anda cá. Oh, coitadinho, está cheio de medo, olha ali. Anda cá. Não tenhas medo. Oh, ok. Anda cá, não tenhas medo, pá, anda cá. Anda cá. Conseguem vê-lo? Coitadinho do cãozinho, está cheio de medo. Ok, relax. Ninguém te faz mal. Relax. Está cheio de medo, coitado do cão. Ok, não há stress. Então, estava a dizer que há coisas que parecem... coisas pequenas têm uma intervenção e modificam realmente muito o nosso estado de espírito. Né? Todos temos experiência disso. Às vezes uma expressão que nós vemos em alguém, de repente mudou o nosso estado. Às vezes uma música que nós ouvimos, às vezes mesmo nem chegamos a perceber-nos de que a música está a tocar, mas mudou o nosso estado. Uma coisa que nós vemos, uma palavra que nós ouvimos, de repente muda o nosso estado. E ao longo do dia nós passamos por muitos estados emocionais que são alterados com coisas pequenas e às vezes grandes que nós vemos ou que nós ouvimos ou que nós percepcionamos através dos sentidos. Isso é interessante nós sabermos isto e termos consciência disso, porque há coisas que parece que não têm nada a ver com nada, mas realmente têm a ver com tudo, porque nós próprios, a nossa vida, nós somos um sistema complexo, não é? E há coisas que puxam umas às outras. Por exemplo, porque será que tantas pessoas param neste sítio para observar esta paisagem? Porquê que será? Porque de repente a mente expandiu, a sensação que transmite uma liberdade enorme. Pessoas que estão habituadas a estar fechadas em cubículos ou a trabalhar em casas fechadas ou que têm pouco contacto com o ar livre, de repente chegam aqui
e vem esta paisagem incrível e a mente expande e o coração expande. E aquilo que entra pelos olhos, é interessante, não é? Entra pelos olhos, é só uma imagem daquilo que está aqui à volta, mas altera imediatamente o nosso estado emocional e transforma-nos, não é? E é importante e é interessante nós termos essa consciência de que coisas pequenas, e às vezes não tão pequenas, esta paisagem não é pequena, é gigante, mas como é que uma paisagem, por exemplo, pode transformar o nosso estado de espírito quase instantaneamente, não é? E tudo aquilo que nos coloca num estado de espírito positivo é útil para nós, não é? E aquilo que nos coloca num estado de espírito negativo normalmente não é útil para nós, okay? Eu digo normalmente porque, claro, nós somos sistemas complexos, não é? E às vezes uma coisa negativa podia parecer negativa, transformou-se numa coisa positiva porque nós a transformamos. Mas à parte do que é esta complexidade, assim de uma forma mais superficial, nós podemos dizer que tudo aquilo que nos faz sentir bem ressoa connosco, nos é útil, e aquilo que nos faz sentir mal nos é prejudicial, não é? De uma forma um bocadinho simplificada. A verdade é que, falando de dinheiro, é precisamente o mesmo. A palavra dinheiro é como uma música, ou como uma expressão, ou uma palavra de alguém que nós conhecemos bem, ou como uma paisagem, ou como um cubículo. Okay? Em algumas pessoas essa palavra traz emoções positivas, e noutras pessoas traz emoções negativas. Isso é automático, é inconsciente, e só tem a ver com a história e com as coisas que nós associamos com essa palavra, não é? Então é tão interessante observar isso. Eu não sei quantas pessoas... Olá, Nuno, estás bom, Nuno? Eu não sei quantas pessoas que estão aqui a ver que associam a palavra dinheiro com coisas negativas, muitas de certeza, é muito comum, e palavra dinheiro com coisas positivas, também são muitas seguramente, ok? E eu acho que vou aqui um bocadinho dentro do carro, porque eu tenho medo do barulho do vento estar aqui a prejudicar, ok? A prejudicar aqui a comunicação. Ok, então assim acho que conseguimos falar um bocadinho melhor. E eu estava a dizer que hoje estamos a falar sobre dinheiro e a falar sobre as questões emocionais relativas a como é que o nosso estado emocional se altera com coisas pequenas, não é? Param pessoas aqui neste mirador para ver esta paisagem incrível que eu já mostrei. E vou mostrar outra vez porque eu não me canso de mostrar. Okay, olhem ali. É um espetáculo. Eu acho que vivo no local quase perfeito. Eu digo quase perfeito porque a internet não é grande coisa, mas de resto é tudo muito bom. Aquilo que nós fazemos quando vemos uma paisagem assim, ou quando alguém nos diz alguma coisa, ou quando ouvimos uma música que provoca algum estado emocional alterado, positivo ou negativo, isso significa que nós associamos uma quantidade de coisas com essa palavra, ou com essa música, ou com essa expressão. Não sei se faz parte da vossa experiência, sei lá, entrar numa sala, alguém com quem muito irritante, uma pessoa que vos irrita profundamente, e estão numa sala, num grupo de gente, e de repente aquela pessoa entra, o vosso estado emocional, sem a pessoa dizer nada, só o facto de aparecer, o estado emocional alterou-se. De repente ficamos irritados, certo? Já não sei se já vos aconteceu, a mim já. Então, de repente, mudou o nosso estado emocional. Pelo facto daquela pessoa aparecer ali, porque ela, para nós, é irritante, não é? Então, a vista, só o facto de ver aquela pessoa, despolutou uma mudança emocional em nós. Acontece o mesmo quando há pessoas que são tão espetaculares, são pessoas tão positivas, com as quais nós nos damos tão bem, que quando elas entram numa sala, a energia da sala muda. Melhorou, toda a gente ficou mais feliz, toda a gente ficou mais contente, pelo simples facto daquela pessoa aparecer ali. O que é que aconteceu? A visão daquela pessoa junto dos outros provocou uma diferença, uma diferença no estado emocional de toda a gente. Okay? Então é um estímulo, neste caso visual, né? A pessoa viu aquilo, mas aquilo provocou, aquela visão de ter visto aquela pessoa, provocou uma alteração emocional. A pessoa ficou mais relaxada, ou ficou mais feliz, ou ficou mais confiante, pelo facto de aquela pessoa ter aparecido. Acontece o mesmo em todo lado. Acontece a olhar para uma paisagem como esta, olhamos para ali e respiramos, e o nosso cérebro expande e faz-nos sentir bem, faz-nos sentir que não há limites, faz-nos sentir mais livres, não é? Dá-nos uma sensação de liberdade muito maior.
E então há muitas coisas que a maior parte de nós associa com certos estímulos. Por isso existem miradouros, por isso existem coisas destas para nós vermos, não é? Porque toda a gente adora isso, porque faz-nos sentir bem, não é? Da mesma forma o sol nos faz sentir bem, certos tipos de comida nos fazem sentir bem, não é? E isso tem a ver com associações que nós vamos fazendo. Agora, é importante quando nós adaptamos isso à palavra dinheiro. E é muito interessante. A palavra dinheiro para todos nós tem conotações emocionais. Para umas pessoas ficam entusiasmadas quando ouvem essa palavra, porque lhes faz lembrar um jogo, lhes faz lembrar diversão, né? Como o jogo do ganhar dinheiro, do gerir o dinheiro. Então essa pessoa tem um histórico de vida associado com esse tipo de experiências. Foi habituado desde pequeno ou desde uma determinada altura, treinou, ou seja o que for, mas criou um padrão emocional relacionado com o dinheiro que faz com que, quando a pessoa pensa na palavra dinheiro, a pessoa fica positiva, não é? E há pessoas que, quando ouvem a palavra dinheiro, ficam negativos. E se ouvir a palavra muito dinheiro e ouvir a palavra rico, especificamente, a pessoa fica negativa, sente uma resistência emocional. E é muito interessante. Observa, por exemplo, o seguinte. Qual é a diferença entre falar de viver, ser rico, okay? Em termos emocionais, okay? Registra o que é que diz. Okay. Diz para ti próprio, eu vou ser rico, ou eu vou ser rica, ou eu sou rico, ou eu sou rica. Repara nas resistências emocionais que tu possas estar a sentir neste momento. Okay? A maior parte das pessoas eu sei que estão a sentir alguma resistência emocional. E agora pensa, diz estas mesmas coisas, mas com outras palavras. Usa a palavra abundância. Okay? E eu vivo de forma abundante. Okay? A minha vida é abundante. Se reparares, são duas palavras que querem dizer exatamente o mesmo. Okay? Ser rico ou viver em abundância é a mesma coisa, ou objetivamente igual, ou objetivamente, mas têm repercussões emocionais completamente diferentes. A Isabel diz, é como se eu não merecesse, como se não merecesse ser rica, não é? A verdade é que certas palavras despoletam certas emoções automaticamente na nossa mente, no nosso coração, e provocam resistências a certo tipo de coisas, okay? Porque nós somos sistemas complexos. Da mesma forma como olhar para esta paisagem traz sensações boas, de liberdade, de alegria, e então com o sol como está, é espetacular. Da mesma forma, a palavra ser rico, ou ficar rico, ou eu sou rico, ou dizer eu sou rico, provoca resistências na maior parte de nós. Porque nós associamos a palavra rico com uma quantidade de coisas negativas que nós não queremos ser. Okay? Também pode ser que nós associamos a palavra rico com coisas que nós queremos ser, mas que sentimos, como a Isabel disse, que não merecemos. E a Isabel ainda fala em sentimentos de culpa. Okay? Tem tudo a ver com emoções negativas provocadas pela palavra rico. Okay? Ou pela palavra dinheiro. Não é mais do que construções que nós temos na nossa mente, né, que provocam esse tipo de reações emocionais. É só isso. Não tem nada de objetivo. O objetivo que há é na nossa mente. Mas é para nós termos consciência de que nós somos feitos dessa forma. As palavras, as imagens, os sons que nós ouvimos, o que vem pelos órgãos dos sentidos, tem o poder de alterar o nosso estado emocional muito rapidamente, quase de um segundo para o segundo seguinte. Imagina que estás muito feliz com alguma coisa que te aconteceu e o teu dia correu muito bem, conseguiste um objetivo espetacular, alguma coisa espetacular aconteceu na tua vida, estás todo contente, chegas a casa muito feliz e antes que possas dizer alguma coisa, o teu marido ou a tua esposa te pergunta, olha para ti assim, com os olhos assim acusadores e diz: porquê chegaste tão tarde? Por exemplo. E às vezes, pode não dizer nada, ok? Basta olhar para ti daquela forma como tu sabes que ela olha às vezes. E isso altera, num segundo, altera todo o teu estado emocional. Okay? Isto para dizer que o que entra para nós, o que entra na nossa mente através dos nossos órgãos dos sentidos, tem o poder de modificar o nosso estado emocional. Isto é muito interessante.
E é bom nós sabermos isto, porque nós podemos fazer ao contrário. Okay? Na verdade, nós somos construídos basicamente por 3 sistemas, não é? Já pensaste nisso com certeza, eu penso nisso muitas vezes. Nós temos um corpo, não é? Está aqui, é isto, e é isto, está aqui, é um corpo. Depois temos uma mente, não é? Temos uma parte racional, depois temos uma parte emocional, não é? Eu gosto de falar de forma talvez um pouco até simplista, não é? Claro, tudo isto é muito mais complexo, mas este modelo de nos dividir em 3 partes é bastante útil porque nos ajuda a compreender uma série de coisas. E então, se nós... eu gosto de chamar... Eu ontem falei do sistema cibernético. Eu gosto muito dessa ideia do sistema cibernético, que é um sistema composto por muitas peças, em que tu, quando mudas uma das peças, alteras uma peça, ou mudas, ou tiras, ou adicionas qualquer coisa, ou a pões a funcionar de uma forma diferente, mas quando provocas uma alteração numa das peças, todo o sistema se modifica para encaixar essa mudança. Dei o exemplo da família. Ontem, de uma família, temos um pai, uma mãe, 2 filhos, têm as suas rotinas. Se um filho adoecer, todas as rotinas são alteradas para encaixar essa nova situação. Então, isso é um sistema cibernético, né, que funciona dessa forma. Tem este nome, não sei porquê, não fui eu que inventei. Nós somos um sistema assim. O nosso sistema cibernético, o nosso, é composto por estas 3 peças, não é? E cada uma delas tem mais algumas. Mas estas 3 peças, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. Se nós quisermos usar as metáforas dos órgãos, não é? Temos o cérebro para a mente e temos o coração para as emoções. Na verdade, isto é tudo misturado, não é? Mas temos um corpo e temos emoções e temos raciocínio. E quando nós provocamos uma alteração numa destas 3 peças, invariavelmente essa alteração se propaga às outras 2 e as outras 2 têm que se modificar um pouco. Isto é inevitável acontecer. Por isso é tão importante, por exemplo, fazer um pouco de exercício físico. E fazer exercício altera o nosso estado mental e altera o nosso estado emocional. Por exemplo, é mais fácil aprender coisas depois de nós fazermos um pouco de exercício. Quando eu estive na tropa, há muitos anos atrás, eu fui militar. E o treinador que tinha lá, o instrutor, ele fazia vários exercícios interessantes. Eu aprendi algumas coisas lá. Um dos exercícios que ele fez uma vez foi que nós estávamos a fazer uma viagem de alguns quilómetros a pé até à carreira de tiro, porque íamos dar tiro, né? Íamos treinar tiro ao alvo. Né? E então íamos para a carreira de tiro, foi em Mafra, onde eu estava, e desde Mafra, desde o convento, onde era o quartel, até à carreira de tiro, são alguns quilómetros, através da mata, da tapada de Mafra. E toda a gente foi fazer essa viagem até lá, os pelotões todos pela estrada, todos a marchar por ali fora. Mas o comandante do meu pelotão achou que nós não éramos como os outros e então pôs-nos a correr desalmadamente para cima e para baixo, a atravessar a estrada para um lado e para o outro, constantemente, a fazer uma coisa chamada quedas na máscara e essas coisas. Quem é militar sabe o que é. E então nós, depois de fazermos esses quilómetros todos, que eram vários quilómetros, mas nós não fizemos em linha reta, fizemos sempre a subir e a descer a serra, atravessávamos a estrada para um lado e para o outro, na perpendicular. Fizemos muitos quilómetros em corrida constante e chegámos completamente esgotados, fisicamente esgotados. Isso foi muito interessante, porque quando nós lá chegámos, ele fez um exercício mental espetacular. Eu apreciei imenso esse exercício. E o que ele disse foi, tirem os cadernos e respondam a estas perguntas. E nós muito rapidamente, todos muito cansados, esgotados mesmo. Era difícil segurar a caneta esferográfica na mão porque nós estávamos tão esgotados. E ele fez algumas perguntas básicas que todos nós sabíamos de cor e salteado. Okay? Coisas muito fáceis de responder. Tipo, diz o teu nome completo, diz o teu número de telefone da frente para trás, o que é isto ou o que é aquilo. Coisas simples que nós estávamos cansados de saber. Mas a verdade é que ninguém conseguiu responder. Estávamos tão esgotados fisicamente que o nosso cérebro desligou. A nossa mente não funcionava. Nós não conseguimos sequer pensar. Não conseguimos dizer coisas simples, que nós já sabíamos, mas não conseguimos dizê-las. E ele fez esse exercício para demonstrar a importância do treino militar. Nós temos que fazer o treino tantas vezes, até ser tudo automático. Porque numa situação de combate, com fadiga extrema,
Nós não conseguimos raciocinar, não conseguimos pensar. E então tudo aquilo que nós fazemos tem que ser em automático. O nosso cérebro tem que estar a funcionar em piloto automático. E foi essa a mensagem que ele queria transmitir naquela altura. Mas eu aprendi também que o nosso sistema cibernético, físico, estava tão esgotado que o nosso sistema mental bloqueou da mesma forma. Não é? E eu aprendi isso nessa altura. E hoje sei mais coisas do que sabia naquela altura e sei que, à parte do nosso sistema físico, nós temos um sistema emocional e temos um sistema mental, tudo ligado umas coisas com as outras. E sempre que há uma alteração num destes sistemas, ele altera os outros. E então hoje de manhã fiz um pouco de Tai Chi no meu deck. Alguns das pessoas que estão aqui hoje a assistir no Periscope já fizeram isso também. Aliás, já fiz Periscopes a partir de lá. E isso altera o nosso estado emocional. É um pouco de exercício, muito simples, mas põe a nossa mente mais alerta, é mais fácil nós raciocinarmos, torna-nos mais criativos, ajuda-nos a desligar das preocupações, né? Lá está, tem uma componente emocional, uma preocupação é algo emocional. Então ajuda-nos a recalibrar as nossas emoções, né? Da mesma forma ajuda-nos a recalibrar a nossa mente, a aprender melhor, a raciocinar melhor, a ser mais criativos, né? Com tudo o que isso envolve. E então, como nós temos este sistema que é feito destas três formas, né? Somos um corpo, temos uma mente e temos um coração, temos uma parte mental e temos uma parte racional, emocional. Então tudo aquilo que nós dizemos se integra connosco de uma certa forma. E hoje nós estamos a falar de dinheiro, não é? Estamos aqui a falar de dinheiro. E quando alguém diz a palavra dinheiro, até fisicamente, se alguém tiver a observar-te, essa palavra dinheiro produz algumas mudanças fisiológicas. Não é? O nosso corpo reage à palavra dinheiro exatamente como reage a nossa mente e como reagem as nossas emoções. Isto é um sistema cibernético, lembram-se? Então isso significa que se nós queremos mudar a nossa emoção em relação às coisas, nós precisamos de trabalhar nestas três áreas. E porquê é que eu estou a dizer se nós queremos mudar a nossa emoção em relação ao dinheiro? Porque, como eu disse há bocadinho, há emoções que nos servem e há emoções que nos prejudicam. Se uma pessoa tem uma emoção negativa em relação ao dinheiro e pensa, por exemplo, eu não mereço, e quando a pessoa pensa na palavra dinheiro, essa palavra traz-lhe, por exemplo, mais recordações de alguma escassez no passado, de alguma carência, sei lá, conheceu alguém que era violento, por exemplo, por causa do dinheiro, ou que tinha muitas preocupações. Eu tinha um tio, a única pessoa que eu tinha na minha família que tinha dinheiro era um tio meu, era meu padrinho. E o meu padrinho era a única pessoa na família que tinha dinheiro. Era empresário, tinha várias empresas e tinha uma vida boa, né? E ele costumava dar-me dinheiro. Era a única pessoa que me dava dinheiro de jeito. Okay? Dava-me sempre uma nota grande. Né? Eu ficava todo contente. Mas aquilo que circulava na família em relação a esta pessoa é que ele tinha uma vida tão complicada que ninguém a queria. Os outros meus tios e os meus pais, assim, diziam, ele tem uma vida tão difícil. É tão difícil porque ele tem muito dinheiro, ele tem muitas preocupações. É melhor nós termos uma vida mais simples e termos menos preocupações, não é? E eu vivi dentro deste ambiente, não é? Isto é uma coisa que para mim fazia todo o sentido. Eu achava que quem tinha muito dinheiro tinha uma vida desgraçada, não é? E tinha outra coisa, tinha pouca saúde. Eram pessoas que tinham muito peso a mais. Todas as pessoas que eu conhecia que tinham dinheiro, este meu tio incluído, tinham muito pouca saúde. E é natural, porque trabalhavam muitas horas, tinham excesso de peso, todos. E este que eu conhecia pessoalmente, que era da minha família, mas todas as pessoas que eu via, que eu reparava que eram empresários, bem-sucedidos, com dinheiro, todos tinham barrigas, excesso de peso, porque tinham uma vida sedentária. E depois todos tinham muitos problemas de coração e também fumavam e bebiam, essas coisas todas. E então com o tempo, essa forma de vida, esse modo de vida, a ter dinheiro. Grandes jantares, muita comida, muita bebida, um modo de vida muito pouco saudável. Não é? Na altura, claro, eu não pensava nisso dessa forma, que dinheiro equivalia a um modo de vida pouco saudável, mas era aquilo que eu via
E a minha família chamava-me a atenção para isso. Olha, estás a ver, olha aquele. Tem um problema de coração, o outro tem preocupações, o outro isto, outro aquilo, porque tem dinheiro. E para mim eu criei essa ideia, um bocado idiota, reconheço, mas foi verdadeira para mim até há muito pouco tempo. E ainda é um pouco verdadeira para mim, ainda é. De que as pessoas quando têm muito dinheiro, são pessoas que têm pouca saúde. Que têm barrigas grandes, são gordos e bebem muito e fumam. E então, durante o meu processo profissional, em que eu me tornei empresário, quando eu criei a minha empresa quando tinha 24 anos, 25 anos, a primeira vez que criei a minha empresa, para mim era isso. Então, sabes o que é que aconteceu? Comecei a comer demasiado, a ter uma vida demasiado sedentária, a fumar muito, a beber muito, porque eu pensava que as pessoas que tinham sucesso eram pessoas assim, que tinham esse tipo de comportamentos. E quase sem me aperceber, eu fui modelando esse tipo de comportamentos até me transformar numa pessoa com algumas dificuldades físicas consideráveis. Eu, quando deixei de fumar, nunca tive um médico que me dissesse não podes fumar mais se não morres, ou álcool, ou tens que deixar de beber se não morres. Isso nunca aconteceu, mas eu sei que ia acontecer se eu não tivesse parado de fazer essas coisas. Eu decidi parar antes de ser preciso. Eu gosto disso. Fazer uma coisa antes de fazer falta, não é? E então eu fiz isso e deixei de fumar, já há muitos anos atrás, deixei de beber, comecei a ter outros padrões de relacionamento, comecei a perceber e a contactar com pessoas ricas, muito ricas, com muito dinheiro e muito sucesso e que tinham vidas boas. Pessoas que tinham cuidado com a alimentação, que faziam exercício, que não fumavam, que não bebiam, mas que tinham uma vida realizada em todos os aspectos da vida. Não é? A vida, no seu geral, a parte emocional, a parte afetiva, a parte sexual, a parte, já disse a parte emocional, a parte de saúde e de bem-estar, tudo isso melhora quando nós estamos melhores. E o dinheiro, eu percebi, era uma consequência de nós estarmos bem. E eu percebi também que a maior parte das pessoas que tinham sucesso, que tinham dinheiro, e que viviam mal, que tinham saúde errada, que eram doentes por excesso de bebida ou de comida ou de álcool ou tabaco ou se fosse o que fosse, e pouco exercício, essas pessoas na verdade não tinham sucesso nenhum, só tinham dinheiro. E eu reparei nisso porque comecei a ver taxas de divórcio, por exemplo, muito elevadas, comecei a ver famílias destroçadas, comecei a ver problemas de saúde gravíssimos e qualidade de vida muito má, dessas pessoas que afinal tinham dinheiro, mas tinham descurado o resto, os outros aspectos da sua vida. E isso ajudou-me a mim a criar a ideia de que ter dinheiro era ter esses problemas todos. Imagina o que é que acontece quando uma pessoa pensa que ter dinheiro é ter problemas. É a mesma coisa. Ter muito dinheiro é equivalente a ter problemas de saúde, a comer demais, a beber demais, a ter problemas de relacionamentos, porque a trabalhar 15 horas por dia, eu fiz tudo isso. Eu trabalhei sim essas 15 horas por dia e 16, eu fiz tudo isso. Trabalhar sábados, domingos e feriados e fins de semana e não estar em casa com a família quando as crianças eram pequenas e precisavam ali de mim, porque o meu pai tinha sido um pai ausente, o meu pai foi imigrante, eu mal me lembro do meu pai, ele desapareceu do mapa, entre aspas, não é? Emigrou para a França e depois para Luxemburgo e esteve fora toda a minha infância. Vinha no Natal e vinha às vezes no verão, mas normalmente vinha no Natal. E pronto, e era isso. Até ele voltar para casa para depois morrer, que ele morreu com um cancro no cérebro. Mas quando ele voltou para casa, e depois teve ali uns 2 a 3 anos em casa, eu já não estava em casa. E então o nosso contacto foi realmente muito pequeno. Mas eu aprendi a apreciá-lo muito e à medida que o tempo passa eu vou apreciando cada vez mais pelo trabalho que ele fez e pelo esforço que ele colocou em abandonar, entre aspas, a ter que largar a família, não é? E para perseguir esse sonho de trazer comida para casa e pôr comida na mesa e nos dar uma vida melhor, não é? Na verdade, para mim isso significava dinheiro.
esse tipo de sacrifícios. E o dinheiro tinha que ser difícil, o dinheiro tinha que ser complicado de arranjar. Eu criei essas crenças todas, e não me livrei de todas elas. É um processo, é um processo que eu pessoalmente também estou a fazer. Mas já entendi que as emoções provocadas pela palavra dinheiro podem ser alteradas. Foram criadas de uma certa forma e podem ser modificadas. E nós podemos modificá-las alterando a nossa mente, alterando a nossa fisiologia, alterando o nosso corpo. E então, quando nós pensamos ou quando nós falamos de dinheiro, ou por exemplo de riqueza, ou de ficar rico, é muito interessante o que é que isso provoca em nós, a nível mental e a nível emocional e também a nível físico. Há pessoas que quando digo, tu vais ficar rico, a pessoa encolhe-se. Isso é uma resposta física, algo que está uma emoção, não é? A pessoa, sabe, quando uma pessoa se encolhe, essa pessoa está em negação, está em defesa, não é? Então significa que essa pessoa não quer isso. Mas a pessoa só não quer ser rica porque acha que ser rica é uma coisa má. É uma coisa que causa dor, ou uma coisa moralmente errada. Então tem estas ideias todas. E tem estas ideias provocadas por emoções que vieram do passado. E é importante nós podermos falar abertamente sobre o dinheiro, porque quando nós falamos mais sobre uma coisa, ela perde a intensidade emocional. Devemos falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre o dinheiro. E sei que o dinheiro tem um valor tremendo. E tem um valor emocional muito grande. Muito grande. Além do valor prático, toda a gente reconhece. Não é? Mas tem um valor emocional muito grande. Tem um valor espiritual muito grande. O dinheiro, na verdade, se nós quisermos ser completamente objetivos, é só uma forma de energia. Nós colocamos alguma energia em alguma coisa e recebemos dinheiro em troca. Também é uma forma de energia. Pensamentos de escassez, de que o dinheiro não chega para todos, que para algumas pessoas terem muito dinheiro, outras pessoas tiveram que ficar sem ele. Eu aprendi na minha infância tudo isso. E dizia-se, para aquela pessoa ter muito dinheiro, significa que está a explorar outros. Está a explorá-los, que eles estão a produzir, a trabalhar para ele ganhar dinheiro e eles têm uma vida miserável, por exemplo. Isto são ideias. É óbvio que existe exploração, é óbvio que existem erros, existem pecados, existem tragédias, existem crimes, com certeza que sim. Mas uma coisa é isso existir, outra coisa é isso existir para nós. São duas coisas completamente diferentes. Eu posso ficar muito incomodado por alguém assaltou um banco e matou 3 pessoas para roubar 100 mil euros e fico muito incomodado com isso, mas não tem nada a ver comigo. O que tem a ver comigo é que eu não faço isso. Eu ganho os meus 100 mil euros dando valor às pessoas e ajudando as pessoas a mudar as suas vidas e a transmitir-lhes algo que seja útil para elas. Então não é a mesma coisa. Aliás, é completamente diferente. Ganhar dinheiro é legítimo e é ótimo. É um bom sinal. É um sinal que estás a prestar um serviço às pessoas que estão à tua volta e isso é espetacular, não é? Então, quando nós temos bem a consciência de que o dinheiro tem um valor, além do valor de facto que tem um valor emocional e tem um valor espiritual, se calhar nós podemos começar a mudar um bocadinho a nossa emoção acerca do dinheiro. E podemos pensar que o dinheiro, na verdade, cumpre um papel importante na nossa vida espiritual e na nossa vida emocional. Eu gosto muito da história para a gente entender que o dinheiro não tem que... não é escasso, não é um bem escasso. Não é, de forma nenhuma. O dinheiro é um bem abundante. Existe a pasada por todo lado. E cabe-nos a nós transformar a nossa forma de pensar sobre o dinheiro e a nossa forma de lidar com ele para nós termos mais dele. E para nós termos quanto nós precisarmos. Podemos ter muito, podemos ter pouco, podemos ter quanto nós quisermos. Essa é a realidade. Não há nada que nos impeça de ficar ricos, ou nada nos impeça de ser pobres. Nós podemos fazer o que nós quisermos. E eu já escolhi ser pobre. Já fiz isso no passado. Não só foi uma escolha, como foi um voto. Sabes, um voto não é nem sequer uma escolha, nem sequer uma promessa. É muito mais do que essas duas coisas. E eu fiz isso, fiz um voto de pobreza. Eu fiz um voto espiritual de dizer, eu não quero possuir coisa nenhuma. Eu fiz isso no passado. Tinha 20 anos quando eu fiz isso. Eu passei por essa experiência. De achar que os bens materiais eram todos maus. Era tudo ruim.
não me ajudavam a evoluir espiritualmente. Eram o oposto. Que o dinheiro e os bens materiais eram o oposto à evolução espiritual. Eu pensei isso. Hoje sei que não é assim. Eu sei que pode ser assim, se eu achar que é assim, passa a ser para mim, mas também sei que pode ser completamente diferente. Eu sei que se eu tiver mais dinheiro e tiver mais recursos, posso ter uma vida espiritual muito mais avançada. Até porque tenho meios, por exemplo, para frequentar cursos, para viajar, para ir ter com pessoas que me podem ajudar a evoluir. E para isso tudo é preciso dinheiro, não é? E então nós precisamos dessas coisas. Agora, eu gosto muito daquela história que fala da abundância do dinheiro a circular. Primeiro, O Homem Mais Rico da Babilónia é da leitura obrigatória. Pessoal, quem não leu O Homem Mais Rico da Babilónia, procurem no Google e vai encontrar rapidamente. É um livro de Clancy muito, muito interessante. E diz precisamente este conceito. O rei da Babilónia mandou construir um palácio fabuloso. Okay? Uma coisa espetacular. E então contratou, claro, quase metade da população do reino, uma boa parte da população do reino, para trabalhar na construção desse palácio. E pagava essas pessoas para construírem. Claro, não eram escravos, eram trabalhadores. E então movimentou a economia de uma forma incrível, né? Desde as pessoas que extraíam a pedra, aos trabalhadores que trabalhavam a pedra, aos construtores, aos arquitetos, aos ajudantes. E depois uma boa parte da nação estava a trabalhar para alimentar a outra parte que estava a trabalhar no palácio. Os agricultores, os criadores de gado, né? as padarias e todo tipo de comida. Né? Da mesma forma, as pessoas que fabricavam roupa, as pessoas que fabricavam ferramentas, as pessoas que fabricavam veículos, os criadores de gado para transporte, sei lá, tudo isso. Então, a economia toda do reino inteiro começou a florescer porque o rei estava a injetar quantidades gigantescas de dinheiro na sociedade e, em troca, a sociedade, as pessoas, estavam a dar-lhes o seu trabalho na construção deste palácio. E essas pessoas todas melhoraram de vida. Todas ficaram com mais dinheiro, mais felizes, puderam comprar mais coisas e o rei pôde cobrar mais impostos e recuperou todo o dinheiro do palácio e as pessoas todas melhoraram de vida, todas ganharam mais, todas puderam comprar mais coisas, todas puderam ter casas melhores, melhores roupas, cuidados de saúde melhores, educação melhor, porque ganharam mais dinheiro e gastaram o dinheiro a fazer estas coisas, a melhorarem a sua vida. E o rei, através dos impostos, recuperou o dinheiro que tinha colocado, que tinha dado às pessoas, né? Ao longo dos anos foi recuperando e recuperando e recuperando. E ao mesmo tempo esse palácio foi construído. Então no final da história o que é que aconteceu? No final da história o dinheiro circulou, produziu um palácio de uma beleza inimaginável, todo o reino, todas as pessoas do reino melhoraram a sua qualidade de vida, todas melhoraram a sua saúde, o seu bem-estar, a longevidade, o conforto, a cultura, a espiritualidade. Todos melhoraram. E no final o dinheiro é o mesmo. Mas por onde passou, produziu algo de positivo. Esta história está contada no Homem Mais Rico da Babilónia. Não exatamente assim, com estes detalhes, mas é a mesma história. E eu gosto muito da história do hotel. Não sei se conhece essa história, mas eu vou-te a contar. Por causa do valor que tem o dinheiro e do quanto o dinheiro... Obrigado, Isabel. E do quanto o dinheiro, por onde passa, tem o potencial para fazer bem, para fazer coisas boas. Okay? Então imagina esta história. Uma pessoa foi a um hotel e tencionava ficar lá durante essa noite. Okay? E então a diária eram, imagina, 100 euros e disse lá à pessoa da recepção, olha, eu vou ficar aqui esta noite, vou sair muito cedo e então eu faço já o check-in e o check-out ao mesmo tempo, ok? Pago os meus 100 euros, estão aqui os meus 100 euros, porque eu posso ter que sair rapidamente. Então é mais ou menos aí a meio da tarde, quando a pessoa foi lá ao hotel fazer isso. E depois foi-se embora. Esses 100 euros ficaram ali na recepção do hotel. E o moço que estava lá da recepção falou com o gerente e disse ao gerente, olha, fulano, este cliente veio aqui, trouxe dinheiro, estes 100 euros, e estes 100 euros a mim fazia-me falta, porque tenho o meu salário um pouco em atraso, faltam-me 100 euros no meu salário,
das horas extraordinárias que eu fiz. E se tu considerares positivo, se achares bem, eu fico com este dinheiro para mim. E o gerente que estava ali disse, ok, está ótimo, não tem problema nenhum, é dinheiro vivo, está aí, na tua mão, vamos acertar as contas e ficas com o dinheiro para ti. E as contas ficou assim. Entretanto, com este dinheiro ali na mão, o dinheiro estava ali na recepção do hotel, estava lá, este recepcionista ligou para o talho. O talho é o açougue, né? A pessoa que vende carne. Eu tinha lá uma conta para pagar, de 100 euros, e disse, olha, eu tenho aqui 100 euros, quero liquidar a conta que tenho contigo, eu já passo por aí para te levar o dinheiro. E o homem do talho disse, olha, está ótimo, eu vou dar a tua conta como paga, mas não venhas trazer aqui o dinheiro porque não é preciso. Okay? Vai antes disso, em vez disso, vai ali ao António dos eletrodomésticos e deixas o dinheiro lá, porque eu devo-lhe 100 euros. Mas a tua conta fica paga. Ok, está fantástico, não tem problema. E então ele ligou ao António dos eletrodomésticos e disse, olha, António, eu tenho aqui 100 euros que eu estava para dar ali ao talho, mas ele disse-me para te entregar a ti, porque ele tem uma conta para pagar de 100 euros e a conta fica paga. E o homem do talho disse, não, está bem, eu vou dar a conta como paga, mas em vez de vir aqui trazer o dinheiro, não precisas de vir cá, porque eu devo 100 euros de uma mobília, ainda do resto de pagar uma mobília, ali nos móveis. Então, fica-te a caminho de casa, se passares por lá e entregares lá o dinheiro dos 100 euros dos móveis, fazes-me um jeitão, ok? E o rapaz lá da recepção disse, ok, eu passo por lá, fica a caminho de minha casa, eu passo por lá. Então ligou para o homem dos móveis e disse, olha, aí dos móveis, ali o António dos eletrodomésticos, eu tinha aqui 100 euros para ele, mas ele disse para eu passar por aí e pagar a conta dele, que ele tem aí, para ficar paga. Então eu vou passar por aí e vou deixar aí o dinheiro. E o homem lá dos móveis disse, olha, não vale a pena, porque a última vez tive aqui uns familiares, há algum tempo, e eles ficaram hospedados aí no hotel, e tenho aí uma conta para pagar de 100 euros, e então deixa ficar o dinheiro aí, paga a conta, a minha conta que eu tenho aí aberto, com esse dinheiro, e estamos pagos. Okay? E então esses 100 euros nunca chegaram a sair da recepção do hotel, e o recepcionista disse ao gerente, olha, o homem ali dos móveis disse que tem aí uma conta de 100 euros para pagar, então vamos usar este dinheiro para pagar essa conta dos 100 euros. E o gerente lá da recepção disse, ok, então a conta dele está paga e está tudo impecável, ok? E portanto as contas estão todas pagas. Entretanto, serve para nós repararmos como é que o mesmo dinheiro circulando vai fazendo com que as coisas se modifiquem para melhor. Imaginem que os mesmos 100 euros pagaram alguns 600 ou 700 euros de dívidas. Mas eram os mesmos 100 euros. E na verdade, nós quando pomos o dinheiro a circular, nós podemos fazer muitas coisas com ele, com o mesmo dinheiro, que nós não tínhamos consciência que podíamos fazer. Isso significa que o dinheiro é uma forma de energia. Imagina que é como o fogo. Tens um fósforo. E esse fósforo, enquanto estiveres uma chama a arder, tu podes ir pegando fogo a muitas outras coisas. E antes de se extinguir, já provocou não sei quantas fogueiras, já incendiou não sei quantos fósforos, já provocou não sei quantos incêndios, se calhar já queimou uma serra inteira, não é? Não sei, a gente não sabe. Mas tem o potencial de se transformar em algo muito maior e muito melhor. Então o dinheiro tem este poder. O dinheiro, nós podemos transformar dinheiro em qualquer coisa. Eu posso transformar dinheiro no telefone, eu posso transformar dinheiro em comida, posso transformar dinheiro em roupa, posso transformar dinheiro em experiências, numas férias, numa viagem, numa aventura. Posso transformar o dinheiro em muitas coisas. Então, quando nós temos dinheiro, nós podemos realmente ter uma vida muito mais plena, uma vida muito mais feliz. O dinheiro traz felicidade, sim. Sim, o dinheiro ajuda a ser feliz. Onde é que está a dúvida? Não há dúvida nenhuma. Refiro-me especificamente a um estudo que foi feito recentemente. Eu vi esse estudo, agora não me recordo exatamente onde é que quem fez esse estudo, mas olha, tenho no meu blog, podes ir ver no blog de ruigabriel.com,
blog de ruigabriel.com, está lá um artigo que fala sobre se o dinheiro traz felicidade. Okay? E aí eu refiro esse estudo. E esse estudo diz uma coisa muito interessante. Diz que o dinheiro traz felicidade até um certo ponto. Até um certo ponto. E daí para a frente, mais dinheiro não significa realmente mais felicidade. E o ponto é esse. O ponto é o ponto em que a pessoa tem todas as suas dívidas, todas as suas contas, tudo pago, e pode começar a olhar para o futuro. Esse é o ponto em que a pessoa atingiu o seu patamar de felicidade. Daí para a frente, ter muito mais dinheiro não significa ter muito mais felicidade. A curva ascendente em termos financeiros, ganhar muito mais, claro, a pessoa pode fazer outras coisas e pode se sentir mais realizado a nível pessoal, a nível profissional. Mas não significa que a sua felicidade pessoal aumente na mesma proporção. Por outro lado, até atingir aquele limiar, aquele patamar de dinheiro, a pessoa não está feliz. A pessoa vive com preocupações, a pessoa vive emocionalmente agarrada ao dinheiro. Neste caso, pode ser emocionalmente agarrado ao dinheiro pela escassez, não é? Então é mau a gente viver emocionalmente agarrados ao dinheiro. Eu acho que nós temos que ter o dinheiro suficiente para nós vivermos livres do dinheiro. Não ter que estar a pensar nisso. E este é um nível básico de felicidade. Nesse estudo, para a cultura dos Estados Unidos, fala de um determinado valor em dinheiro. Eu imagino, não estudei, mas pelo que eu tenho observado e tenho perguntado a muitas pessoas, quanto dinheiro é que a pessoa precisa para ter uma vida desafogada. Desafogado significa ter o modo de vida que já tem e poder realizar as coisas que ambiciona. Fazer aquela viagem, comprar aquele carro, comprar aquela casa, viver de determinada forma. Okay? Isto tudo, para a nossa cultura aqui em Portugal, significa 40 mil euros por ano. Okay? 40 mil euros por ano. Então, quando uma pessoa ganha 40 mil euros por ano, atingiu um patamar de felicidade mínimo, okay? Um patamar mínimo, para a pessoa sentir e poder dizer, eu sou feliz. Okay? Eu não tenho preocupações com o dinheiro, porque ele paga a minha qualidade de vida, o meu estilo de vida, aquilo que eu quero fazer. E tudo que a pessoa ganha além disso, não vai incrementar da mesma forma a sua felicidade. Ou seja, se a pessoa ganha 40 mil euros por ano e outra pessoa ganha 200 mil euros por ano, a pessoa que ganha 200 mil euros por ano não é necessariamente 5 vezes mais feliz do que quem ganha 40 mil euros. Estão a ver? Nem 10, nem o que for. Estão a ver? Não é. A proporção não é assim. Só significa que pode fazer mais coisas. Estão a ver? Então é importante que nós tenhamos forma, um método, uma maneira de podermos ganhar o dinheiro que nós precisamos. Sim. Que nós queremos. Sim. Há coisas que nós podemos pensar, mas isso é um luxo, eu não preciso disso. Nós precisamos sim. Nós precisamos de muito mais coisas do que aquilo que a gente pensa. Porque às vezes a gente pensa que precisamos de dinheiro para pagar contas, mas nós não precisamos de dinheiro para pagar contas. O dinheiro para pagar contas, nós nem sequer devíamos ter que pensar nisso. Nós devíamos ter esse dinheiro sem pensar, de forma automática. Nós não devíamos ter que trabalhar sequer para ter o dinheiro para pagar contas. Por isso o rendimento residual é tão importante. Criar uma forma de rendimento que nos pague as contas sem nós termos que estar a trabalhar para isso. Isso é que é a liberdade financeira. Há pessoas que precisam de 1000 euros por mês, outras pessoas precisam de 10 mil euros por mês. A liberdade financeira não é mais do que nós termos o nosso modo de vida em piloto automático. Se eu não trabalhar, o meu modo de vida não fica prejudicado por causa disso. Porque tenho um rendimento residual. Esse rendimento residual vem de investimentos, vem de mais-valias, vem de negócios que a gente pode ter que nos tragam rendimento residual, como aquele que nós temos na Empower e nos Lazy, ou no multinível, ou investimentos que a pessoa tenha, alguma coisa. Okay? Mas que traga um rendimento residual que liberte a mente da escassez do dia-a-dia. Esse é o primeiro patamar. Nós falamos muito em liberdade financeira, em independência financeira. Na verdade, independência financeira, liberdade financeira é isto. É ter o dinheiro suficiente em rendimento automático para pagar o nosso estilo de vida. O estilo de vida que nós já temos. E as coisas que nós gostaríamos de fazer.
E se a gente pensar bem um bocadinho, quando a gente quer, no momento em que nós estamos, qualquer um de nós que está aqui, pensar assim, eu gostava de fazer isto. Esse gosto que tu tens, isso está ao teu alcance. É algo que tu podes fazer. Eu falo muitas vezes com o Nuno, não sei se ele agora está aqui a ouvir, mas nós falamos muitas vezes, eu e o Nuno Rebocho, no âmbito do GAS, do Grupo de Ação Social que nós temos, falamos de vez em quando em fazer uma missão a Timor. Aliás, a primeira missão que nós falámos foi a Timor e falámos simultaneamente das missões à Guiné. Missões à Guiné já fizemos 2, a Timor não fizemos nenhuma ainda, mas claro, é outro fogo, é outra coisa. Mas nós falamos das coisas. E eu sei que o facto de eu ter esse gosto, o facto de isso estar na minha cabeça, eu sinto que isso é realizável. Eu sinto que posso fazê-lo. Eu posso fazê-lo. E se neste momento eu não posso, por alguma razão, eu sei que eu vou poder fazê-lo, porque está dentro do meu alcance, está dentro do meu horizonte. E qualquer pessoa, qualquer um de nós é igual. O que está dentro do teu horizonte, aquilo que tu consegues imaginar como uma coisa que tu queres fazer, isso está ao teu alcance. Por exemplo, eu imagino que muito poucos de nós, ou se calhar ninguém, não tem o sonho, por exemplo, de ter uma empresa para fazer viagens no espaço. Ter uma série de aviões, ou de naves, ou o que for, que levantem daqui e levem pessoas, turistas ao espaço, por exemplo. Isso está fora do nosso alcance. Nenhum de nós pensa nisso. Porquê? Porque está completamente fora do nosso alcance agora. Mas, por exemplo, está dentro do alcance, por exemplo, do Steve Ballmer, ou de um Bill Gates, por exemplo, do Richard Branson. Ele tem realmente uma empresa que faz isso, ok? Portanto, ele não só pode fazer como está a fazer. E então, se está ao alcance da mente, está ao alcance da realidade. Isto é espetacular, é espetacular. E há pessoas que pensam assim, eu gostava muito disto, mas eu não posso, é inalcançável para mim. Isso é mentira. Quando tu dizes isso é inalcançável para mim, estás a encontrar mentalmente uma desculpa para não teres que pôr mãos à obra e começar a trabalhar nessa direção. É só isso, não é mais nada. É só uma desculpa. E nós somos muito bons a arranjar desculpas. A nossa mente é ótima a arranjar desculpas para nos manter onde nós já estamos. Tem a ver com o instinto de conservação, de preservação, não é? Em termos de evolução, não é bom para a nossa evolução enquanto espécie nós estarmos sempre a fazer coisas diferentes. O que é bom para a nossa evolução enquanto espécie é criar padrões e rotinas que funcionem, que nos protejam, que nos façam funcionar no nosso meio ambiente e depois manter-nos assim. Quanto mais nós nos mantivermos dentro de um modelo, de um sistema que funcione, menos riscos nós estamos a correr. E o nosso cérebro e a nossa emoção está ligada, os fios estão ligados dessa forma. Para nos ajudar a nossa evolução enquanto espécie. Mas a nossa vida hoje é diferente. Nós hoje podemos fazer coisas inacreditáveis. Por exemplo, eu estou aqui no Periscope a conversar com algumas dezenas de pessoas e isso há 10 anos atrás era completamente impensável. Porque alguém teve uma visão, alguém disse, isto vai ser possível, nós vamos poder realizar isso. Isso estava ao alcance deles, porque eles conseguiam imaginá-lo. Eu nunca conseguiria imaginar isso. Eu nunca conseguiria sequer imaginar um telemóvel, um aparelho celular, estas coisas que nós estamos a usar, eu não conseguia imaginá-las. Nem sei como funcionam, nem conheço bem, nem sequer compreendo bem a tecnologia que está por detrás disto. Não faz mal, posso usá-la. Aquilo que eu quero dizer é muito simples. Aquilo que nós podemos colocar na nossa mente significa que está ao nosso alcance realizar. É como as oportunidades. Se tu vês uma oportunidade, é porque podes aproveitá-la. Porque se não puderes aproveitá-la, tu nem te apercebes que ela está lá. Quantas vezes? Constantemente. Nós temos pessoas a ver uma apresentação, ou veem um vídeo, ou vão a uma reunião, e estão lá 200 pessoas a ver a mesma coisa, e dessas 200 pessoas, 20 ou 30 viram uma coisa, outras viram outra, e cada pessoa viu coisas diferentes. Na verdade, cada pessoa viu aquilo que procurava ver. Cada pessoa viu aquilo que já procurava ver. Aquilo para o qual tinha o cérebro focado. Eu tenho 4 filhas e sempre que a minha esposa estava grávida, eu via grávidas por todo lado.
Eu pensei assim, bem, aconteceu, devem ter posto alguma coisa na água que as mulheres começaram todas a engravidar, pensava eu, né? E eu não tinha reparado que havia tantas grávidas. E o André e a Regina teve bebê agora há poucas semanas, e enquanto a Regina estava grávida, André, se estás aqui a ouvir agora, comenta, é ou não é verdade que de repente começaste a ver mulheres grávidas em todo lado? Parece que toda a gente se compôs para engravidar ao mesmo tempo. Não é verdade. Realmente as mulheres grávidas sempre houve. E há muitas por aí. Mas a nossa mente não as vê porque nós não estamos focados nisso. Não é relevante para nós. Mas quando passa a ser relevante para nós, nós começamos a ver. Eu gosto muito deste exemplo das grávidas porque foi a primeira vez que eu reparei nisto. A minha esposa é grávida e de repente vejo montes de gente grávida. E ela deixa de estar grávida e eu de repente deixo de ver pessoas grávidas. Mas passo a ver muitos bebés. Okay? Tantos bebés. Será que havia tantos bebés há um ano atrás? Eu achava que não. Na verdade havia igual. Okay? A minha mente é que não estava focada nisso. Então nós acabamos por ver as oportunidades quando nós estamos focados nas oportunidades. E quando tens um sonho, quando tens um objetivo e tu te focas na solução para realizar esse objetivo, tu começas a ver oportunidades. Antes não as vias. Elas estavam lá, mas nós não as víamos. Aquilo que nós vemos é aquilo que corresponde com o que está na nossa mente e o que está no nosso coração. Nós temos um filtro. O mundo está constantemente a trazer-nos uma quantidade inacreditável de oportunidades e de informação e de dados e de recursos. Constantemente a trazer montes de recursos. É como se fosse uma chuva. E imaginem que é uma chuva com todo o tipo de materiais, né? Está a chover água, estão a chover grãozinhos de areia, estão a chover pedrinhas, estão a chover pedras maiores, estão a chover casas e carros, e estão a chover viagens, e estão a chover livros. E nós temos um filtro, imagina que temos um guarda-chuva que tem uns buracos e só passa por aquele buraco aquilo que corresponde com o formato do buraco. Mas o guarda-chuva é nosso. Nós é que decidimos que aquele guarda-chuva, íamos usar esse guarda-chuva. Então, se eu tenho um objetivo na minha mente, se eu tenho um sonho, se eu quero realizá-lo, significa, primeiro, se tens esse sonho, significa que podes realizá-lo. Eu não sei se tu acreditas naquilo que eu estou a dizer. Eu estou a fazer esta pergunta porque eu, durante muito tempo eu não acreditei que isto fosse verdade. Mas é verdade. Se tu tens um objetivo, se tu tens um sonho da tua vida, primeiro, podes realizá-lo. Segundo, podes encontrar todos os recursos que tu precisas. Eles já estão aí. Só precisas de abrir a mente e perceber onde é que eles estão. E aproveitá-los. Porque os recursos estão aí. O que é que são recursos? Recursos é dinheiro, são competências e é tempo e aliados. Okay? Dinheiro, competências, tempo e aliados. Estas 4 coisas já estão aí fora. Então tu pões uma coisa na cabeça, eu quero aquilo, a seguir expande a mente e procura, vê onde é que estão as oportunidades que te trazem dinheiro, tempo, recursos e aliados. Tendo isso em mãos, a seguir é só trabalho, é só fazer um plano de ação e começar por ação massiva e começar a realizar aquilo que tu queres realizar. O plano é realmente muito simples. De todos estes recursos, o dinheiro é o mais poderoso, porque o dinheiro pode se transformar nos outros todos. Tu com dinheiro podes conquistar mais tempo. Tu com dinheiro podes conquistar mais conhecimento. Podes comprar cursos, podes frequentar formações, né? Tu com dinheiro podes conquistar aliados. Podes contratar pessoas, se for o caso disso. Contratas pessoas para fazerem coisas por ti ou contigo, não é? Então, o mais importante de todos é o dinheiro. E não importa se é muito ou se é pouco. Cada um tem que trabalhar com os recursos que tem. Se tens 100 euros, usa 100 euros. Se tens 200, usa 200. Se tens 10 mil, usa 10 mil. O que tens que fazer, todos nós temos que fazer, é colocar o máximo que nós possamos, colocá-lo no nosso projeto, na nossa ideia. Todo o nosso dinheiro, todo o nosso talento, todo o nosso tempo e todos os recursos dos nossos aliados. É isso que a gente tem que fazer. Não podemos ficar a meio gás. Ok, vou experimentar a ver se dá. Porque se tu experimentares a ver se dá, não vai dar. Porque a experiência, quando tens o mindset de experimentar, tu não vais colocar todos os recursos.
vais colocar só alguns. Porquê? Estás só a ver se dá. Estás a medir, a ver se dá ou não. E digo-te, não dá. Não vai dar. Não importa se tens muitos, se tens poucos, mas se des o teu máximo, tu vais conseguir o máximo. Vais conseguir resultados, sim, durante o tempo que for preciso. Principalmente dinheiro. O dinheiro é o recurso mais importante, como eu te disse, porque tem o potencial e a capacidade de se transformar em qualquer outro recurso. Não é? Então, vamos começar pelo princípio e vamos terminar, não é? Começamos este periscope aqui, neste sítio espetacular. Agora vou sair do carro para voltar a mostrar a paisagem. E dissemos que há coisas pequenas que mudam o nosso estado emocional, como por exemplo ver uma paisagem como esta, ou por exemplo encontrar alguém e ver uma expressão facial que de repente, se for alegre, nos põe num estado alegre, se for triste, nos põe num estado triste, ouvir uma música, coisas pequenas que mudam o nosso estado emocional. Isso para mostrar como é que a palavra dinheiro pode mudar o nosso estado emocional. E porquê é que isso é importante? E como é que nós podemos aproveitar esse estado emocional para nosso benefício? Como? Tendo objetivos, sim, que sejam grandes e ambiciosos e a seguir reunir os recursos. Todo o dinheiro que tu tenhas, todo o tempo que tu tenhas, todo o talento que tu tenhas e todos os aliados que tu consigas arranjar. Põe tudo ao serviço da tua missão, ao serviço do teu objetivo. Destes todos, o mais importante é o dinheiro. Por isso hoje falamos de dinheiro. E para tu poderes colocar o dinheiro ao teu serviço, tu precisas desligar-te emocionalmente dele. Ou seja, tens que encontrar um formato para poderes ganhar o suficiente para não teres que pensar nele. Para pagar as contas, para ter o teu estilo de vida. Okay? A minha recomendação é aquilo que eu sei fazer, é isso que eu faço, é isso que eu ensino a fazer. Vai a ruigabriel.com, inscreve-te e nós aí podemos começar a, eventualmente a fazer alguma coisa em conjunto. Se não for o caso, não faz mal, mas o importante é que tu encontres aliados que te possam ajudar a usar os teus recursos, o teu tempo, o teu dinheiro e as tuas competências para atingir os teus objetivos. Okay? Então, despeço-me por hoje. Amanhã estaremos de volta. Eu gostei muito de falar este bocadinho acerca do dinheiro. Não esgotámos nem perto o assunto. Há muitíssimas mais coisas para dizer acerca deste assunto, mas hoje falámos um bocadinho acerca do valor emocional do dinheiro, como lidar com isso e de forma a construir uma emoção positiva à volta da ideia do dinheiro. Um grande abraço para vocês, ok? O site é ruigabriel.com, ok? Está lá tudo, está lá acesso ao meu blog, está lá acesso ao meu e-mail, está lá acesso, podem subscrever e começar a receber e-mails meus, que também é um espetáculo, e podem se comunicar comigo de alguma forma, se pretenderem, ok? Eu estou aqui para ajudar e tudo aquilo que eu puder fazer eu faço. Um grande abraço para todos, vemo-nos de novo amanhã. E obrigado por todos os coraçõezinhos que colocaram aí. Algumas pessoas não sabem, mas quando põe o dedo em cima do ecrã do telefone, aquilo faz coraçõezinhos. E esses coraçõezinhos significa que estão a gostar daquilo que estão a ouvir nesse momento. Okay? Então, se quiserem pôr coraçõezinhos, ponham, ok? É só carregar lá com o dedo em cima, como alguém está agora a fazer uns coraçõezinhos verdes, ok? Há um máximo de 500 corações por pessoa. Okay? Então se alguém gostou muito e não gastou ainda os 500 corações, pode gastá-los à vontade, não tem problema nenhum, mas o importante é que esta hangout tenha sido útil para vocês, ok? A Isabel está a dizer que os verdes são dela. Pessoal, beijinhos para vocês. Nós estamos ao vivo aqui, depende das horas, normalmente aí mais ou menos ao meio-dia ou então às 4 da tarde, depende. Okay? Umas vezes ao meio-dia, outras vezes às 4 da tarde, hora de Lisboa. Pessoal, um grande abraço para vocês e vemos amanhã.